Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração e que eu devo ministrar ao longo deste domingo, já ministrei de manhã e farei à noite também, que tem a ver com fundamentos e princípios que nós precisamos como povo de Deus, nesse tempo em que nós celebramos o poder da aliança, que a gente precisa confirmar, renovar e fortalecer a nossa aliança. Deus tem gerado no nosso coração e que este é um ano de aliança, de maturidade e de crescimento. Ou seja, ninguém cresce se não tiver maturidade, e a maturidade, ela traz consigo um senso de compromisso, de comprometimento com as coisas que Deus quer fazer. E nós temos trabalhado desde o último domingo de janeiro, e vamos fazê-lo ainda até o mês de abril, fundamentos que nós precisamos fortalecer. Fundamentos que precisam estar claros na nossa vida. E na medida que a gente expande esses fundamentos, fortalece esses fundamentos, à medida que a nossa vida está alicerçada sobre a rocha, nós temos condições de crescer, nós temos condições de avançar. Então, você que não esteve aqui nos outros cultos, estava de férias e tal, você pode acessar o nosso canal no YouTube, que é Catedral Metodista Oficial, e lá nós temos todas as ministrações, né? E você pode assistir, e quem está assistindo essa mensagem hoje pode voltar e assistir as outras mensagens também. Para nós é muito importante que toda a igreja assimile tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E hoje nós queremos chamar você a viver uma aliança com as promessas de Deus, com o sim de Deus para a nossa vida. E para isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no verso 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 20. E nós vamos ler juntos essa palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Amém? Então, se você puder, vamos ler juntos. Podemos ler juntos esse texto? O que está escrito aí? Porque quantas são as promessas de Deus, é poderoso esse texto, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. O texto está dizendo que Jesus é o sim de Deus para todas as suas promessas. Jesus é o sim de Deus e o amém de Deus para todas as suas promessas, por nosso intermédio. E eu quero ficar exatamente nessas três expressões: sim, amém e por nosso intermédio. Sim, amém e por nosso intermédio. Não é poderoso dizer que Jesus é a concretização das promessas de Deus na nossa vida? Não é poderoso dizer que a palavra de Deus se cumpre a partir da vida de Jesus? A Bíblia diz, João vai dizer, que Jesus é o verbo de Deus que se fez carne. É a palavra de Deus que se fez carne. A Bíblia diz que nada do que se fez sem Ele. Tudo que foi feito e tudo que se faz é feito por meio da palavra de Jesus. Da palavra de Deus, que é Jesus. Ou seja, todos os sonhos de Deus, todos os planos de Deus, todos os propósitos de Deus encontram realização em Jesus. E quando a gente pensa, e Paulo traz à memória as promessas, Paulo, antes da sua conversão, foi fariseu, e, portanto, Paulo sabe do que ele está falando. O Antigo Testamento tem mais de 7.000 promessas. O Novo Testamento tem mais de 1.000. O pessoal fala em 8.700 promessas, mas eu confesso a vocês que eu não contei, então eu não posso afirmar com certeza quantas são, né? Mas há quem diga que é em torno de 8.500, 8.700 promessas na Bíblia. Mas tem vários textos que talvez não sejam consideradas promessas. Eu já vi, por exemplo, outra pessoa dizendo que tem mais de 30.000 promessas. Porque, na verdade, cada texto, cada palavra pode constituir uma promessa para a nossa vida. Não é verdade? E todas essas promessas
Paulo está dizendo, elas se tornam realidade, elas têm o sim de Deus em Jesus Cristo. Quem aqui lembra de alguma promessa de Deus para a sua vida? Você lembra alguma promessa? Tem algum texto que você guarda no coração, assim como promessa de Deus para a sua vida? Tem? Você lembra de algum? Pode falar algum texto? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse texto é poderoso, não é verdade? Quem mais? Quem lembra de algum outro texto? Mateus 11, 28. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mais alguém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Somos o bom perfume de Cristo Jesus. Fala, tia Marli. Isaías, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. E a Bíblia está assim, recheada de várias promessas. Eu separei algumas aqui. Por exemplo, Números, que diz, Deus não é homem para que minta. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Ezequiel 36. Darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Tem alguém aqui que entende o valor dessa promessa? Não é? Você lembra do tempo que você tinha um coração de pedra e hoje você é mole feito manteiga? Não é isso? Por isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Olha que promessa maravilhosa. Já pensou se nós tivéssemos que pagar com a nossa vida por todos os pecados que cometemos? A gente não tem noção, irmãos, porque a gente experimenta do perdão todo dia, como é forte essa promessa de Jesus, de nos perdoar. Se nós confessarmos, se nós nos arrependermos verdadeiramente, Ele nos perdoa. Isaías 41, Deus diz assim, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quem recebe Deus essa promessa aqui? Não é? Então fala com o teu irmão assim, olha, não tenha medo não, Jesus está com você, fala com ele. Não tenha medo não, Ele é o seu Deus, Ele vai te fortalecer, vai te ajudar e vai segurar pela tua mão. Não é poderosa essa promessa, irmãos? É ou não é? De um Deus que segura pela mão. Olha o que Paulo vai dizendo em Romanos 8, pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Não é maravilhoso saber que nada pode me separar do amor de Deus? Que nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus, que o amor de Deus começa disponível, está sempre aberto para mim. Tem uma promessa que para mim é poderosa demais, Mateus 77. Vocês já viram Mateus 77? Não? Não, nunca viram? Abre lá, Mateus 77, 7:7. 7:7 diz assim, pedi, 7:7 dá 77, não é verdade? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe. Quem busca encontra e quem bate a porta vai ser aberta. Porque se vocês que são maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. O que a Bíblia está dizendo, irmãos? O que Paulo está dizendo? É que todas as promessas, eu mencionei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 promessas, nós juntamos mais umas 4, mas a gente está falando de mais de 8.000 promessas. Todas as promessas de Deus na Bíblia, toda a palavra de Deus na Bíblia, Deus está dizendo assim, eu me empenho pessoalmente para que ela se cumpra na palavra de Jesus, na vida de Jesus. Em Jesus nós temos o sim para todas as promessas de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão ouvindo? Mas é impressionante como, de alguma maneira, nós estamos influenciados pelo não. Você já prestou atenção como a gente tem os nossos olhos e o nosso foco voltado para o não? Não é? Talvez por conta da educação que recebemos, talvez por conta da cultura que valoriza coisas, dá mais atenção às coisas ruins, talvez por conta de uma condição
neural mesmo, né? A gente aprende, quando a gente estuda programação neurolinguística, que o ser humano ele está focado, o não gera no cérebro um estado de alerta. O problema, uma crise, uma situação difícil, ela nos coloca em estado de alerta. Não é? Não é por acaso que quando você está passando numa rua e vê um acidente, logo você fica atento para saber o que está acontecendo. Não é por acaso que quando está no noticiário, o noticiário dá mais atenção às coisas ruins. Você já prestou atenção como a mídia explora, por exemplo, uma situação ruim, uma catástrofe, uma tragédia? A gente viveu esses dias. E você percebeu como que está todo mundo assim de olho arregalado, né, esbugalhado, atento, porque as notícias ruins, elas têm esse poder de nos deixar em estado de alerta. O nosso cérebro é focado para a sobrevivência. Então, tem perigo, a gente fica alerta. A gente fica acordado, a gente fica aceso. Por outro lado, quando a gente está diante de uma situação positiva, a posição e a reação do nosso cérebro é descanso, repouso, tranquilidade. Eu dizia aqui de manhã que uma das razões, por exemplo, que há um grande índice de acidente de carro na chegada do destino, ou seja, quando você está chegando no lugar, é essa. A pessoa chega num lugar conhecido, então ela relaxa. Enquanto ela está na estrada, num lugar desconhecido e tal, ela está atenta, ela está focada. Mas quando ela vai para um lugar que ela já conhece, ela relaxa. E às vezes é naquele lugar de relaxamento que ela se distrai, que ela dorme, que ela pega no sono. Eu mesmo vivi uma experiência assim, eu contei aqui há alguns meses. Eu saí de Belo Horizonte, isso foi no ano passado, era 6 horas da tarde, 7 horas da noite, e vim dirigindo, tranquilo, cansado de um dia inteiro de reunião e tal, e vim a tempo, consegui chegar até aqui. Quando cheguei ali na fazenda inglesa, ali naquela região ali, de repente, acordei com a Ângela gritando meu nome, porque eu cochilei e já ia atravessando a estrada. E nunca tinha acontecido comigo. Mas aonde foi que aconteceu? Quando eu cheguei em Petrópolis, o meu cérebro entrou em estado de relaxamento. Percebe? Por essa razão, nós estamos muito voltados para o não. Nós nos programamos para o não. E a gente só vai conseguir prestar atenção no sim se fizermos um movimento intencional nessa direção. Se a gente, de maneira intencional, resolver focar a nossa vida no sim, focar ter uma vida positiva. Quando a Bíblia está dizendo assim, Jesus é o sim para todas as promessas de Deus, a Bíblia está dizendo assim, vocês já têm o sim. Quem já conhece o ditado, quando a gente tem um problema, eu disse isso outro dia, eu disse assim, o não nós já temos. Não é assim? O não nós já temos, então nós vamos atrás do sim. Não é? Na vida não tem situações que é assim, você já conta com o não. A gente tem que inverter um pouco essa lógica e dizer assim, o sim nós já temos. Amém, irmãos? O sim nós já temos. Então vamos encarar, vamos produzir, vamos trabalhar, vamos viver o sonho, vamos atrás do que Deus prometeu que vai fazer, porque quando Ele promete, Ele cumpre. Porque o sim nós já temos. A gente precisa parar de viver uma vida focada na impossibilidade. A gente precisa parar de viver uma vida focada no que não dá, no que não deu certo, no que falhou, no que foi ruim. Meu Deus, tem tanta coisa boa que aconteceu. Você chegou até aqui, ou não? Você chegou aqui porque tem bênção, não tem? Tem ou não tem bênção? Tem? Quando eu sento com casais para conversar, eu pergunto, o que tem de bom entre vocês? Porque nenhum casamento duraria se só tivesse coisa ruim. Nenhuma igreja existiria se só tivesse coisa ruim. Nenhuma relação, nenhuma amizade duraria se só tivesse coisa ruim. Se nós estamos e chegamos até aqui, é porque temos o sim de Deus para a nossa vida. A questão é que nós precisamos ajustar o nosso foco para o sim. A gente precisa ajustar o nosso foco para o sim. Não é? Eu fui formado, por exemplo, dentro da minha formação teológica, para verificar problema. E parece que isso está no DNA da gente, dos metodistas. Você quer achar problema, chama uns 3 metodistas que eles vão achar. Porque nós temos um senso crítico muito aguçado. Isso, por um lado, é muito bom. Ninguém vai enganar a gente assim, à toa. Porque nós somos provocados, incentivados a pensar, a refletir. Isso, por um lado, é muito bom.
mas é péssimo quando a gente só olha para o problema. E pior ainda, quando a gente enxerga problema, mas não consegue enxergar a solução. Não é? Tinha um filósofo lá em Minas Gerais, não sei se você já ouviu falar dele, né? O Dada Maravilha, que dizia que para toda problemática tem uma solucionática. Já ouviram falar desse filósofo, não? Para toda problemática tem uma solucionática. Ou seja, para todo problema, para toda luta, tem uma saída, irmão, tem que ter uma alternativa. Sempre que alguém vem me trazer um problema, e não um problema pessoal, mas um outro problema, a gente sempre devolve uma pergunta: e como você acha que a gente pode resolver essa situação? Como você acha que a gente pode resolver essa situação? Nós já temos o sim. Fala para o teu irmão assim: nós já temos o sim. Fala para ele. Nós já temos o sim. Então vamos começar do sim, irmãos, em nome de Jesus, amém? Você já tem um sim para a tua vida, você já tem um sim para viver uma família feliz, amém? Você já tem um sim para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa de Deus, não é? O teu ministério já tem o sim de Deus, o teu chamado já tem o sim de Deus, o teu casamento já tem o sim de Deus, ou não? Amém ou não? Amém, a sua empresa já tem o sim de Deus, você já tem o sim de Deus. Quando você abrir os seus olhos, pisar o seu chão, no chão do teu quarto, diga assim: eu já tenho o sim de Deus. Eu sou mais que vencedor naquele que pode todas as coisas na minha vida. E isso não é positivismo bobo, falso, não é mera motivação, é palavra de Deus. Está escrito aqui: porque quantas são as promessas, tantas tem nele o sim. Para cada promessa de Deus, tem um sim de Jesus. O texto diz assim no versículo 18: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano, não foi sim e não, mas sempre houve nele o sim. Paulo está dizendo para os irmãos de Coríntios: vocês não têm autorização, permissão, para ficar em cima do muro. Vocês não têm motivo para ficar entre o sim e o não. Sabe aquela coisa? Sim, talvez, quem sabe, vou pensar. Não é? Não tem. Paulo diz assim: a minha palavra para vocês, o ensinamento de Jesus para vocês não foi sim, não. Foi sim. Nós sempre tivemos nele o sim. E a Bíblia diz que é maldito o homem e a mulher de ânimo dobre. Sabe? Que não sabe se é pedra, se é tijolo. Se está quente, se está frio. Sabe? Se vai ou se fica. Jesus faz uma reprovação muito severa contra os fariseus. Que Jesus diz assim: vocês nem entram, nem deixam os outros entrar. Vocês ficam na porta, em cima do muro. Não vai para um lado nem para o outro. Era melhor que vocês fossem para um lado ou para um outro. Sabe, irmão, a palavra de Deus hoje nos chama a fugir de uma atitude oscilante, a fugir de uma atitude duvidosa, dúbia, insegura. Nós temos o sim de Deus. Então a gente pode dizer: sim, Pai, eu creio na Tua palavra. Sim, Senhor, eu creio na Tua vitória. Sim, Senhor. O que pode acontecer é que no conceito de revelação eu não vi tudo ainda. Então eu me movo a partir do que eu já alcancei, a partir do que eu já vi. Mas naquilo que eu já vi, eu preciso ser firme. Naquilo que Deus já mostrou, eu preciso ser firme. É interessante que o texto não fala só do sim. O texto diz que Jesus é o sim e o amém. Você pode falar comigo de novo? Amém. O que significa amém? Você já percebeu que o amém não é traduzido na Bíblia? Porque ele é assim seja mesmo, mas ele é muito mais do que isso. Amém representa concordância, alinhamento, que seja feito assim. Ou seja, a Bíblia não achou palavra para traduzir amém. Porque é muito mais forte, é como shalom, que foi traduzido por paz, mas paz não consegue absorver tudo que significa shalom. A Bíblia está dizendo, e Paulo está dizendo, que Jesus é o amém. Ele é o sim, ou seja, ele é a porta que abre e diz que eu e você podemos viver o novo de Deus, podemos viver as promessas, e ele é o amém. Para mim, dizer que Jesus é o amém, significa dizer que Jesus coloca do meu lado em concordância comigo e diz: amém, vamos,
vamos, eu vou te ajudar, vamos, eu te fortaleço, eu te ajudo a viver as promessas que eu mesmo abri para vocês. Sabe? Não é esse amém que a gente está acostumado, que a gente diz amém, como uma interjeição, como uma palavra que diz que eu estou concordando. É mais do que isso, é um alinhamento. Jesus é o amém. Ele se coloca do lado, ele está em concordância, ele está alinhado para fazer que os sonhos de Deus se realizem. É mais ou menos o que Jesus disse para Josué: não fui eu que te mandei. Josué 1,9. Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Dá para colocar aí para mim, Cristiano, por favor? Josué 1,9. Vamos dizer juntos: seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Você crê nisso? Você crê nisso? Meu Deus, isso é tremendo. Isso é tremendo. Porque quando eu olho para as promessas de Deus, é impossível não ficar exposto à minha fragilidade e à minha fraqueza diante dessas promessas. Sabe? Eu olho para as promessas de Deus, eu olho para os sonhos de Deus, e automaticamente eu vejo a minha fraqueza. Porque, como diz Isaías, os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor, são infinitamente mais altos que os nossos. Então, não é nada incomum você olhar para as promessas de Deus, no primeiro momento você fica cheio de coragem, cheio de vontade de viver essas promessas, mas no segundo momento você se sente fraco para poder vivê-las. Porque parece distante demais da sua realidade. Pastor, o senhor está falando aí é fácil, mas o senhor não sabe a luta que eu enfrento. O senhor não sabe como que eu luto para poder vencer a minha carne, para vencer o meu temperamento, para vencer a minha obstinação do pecado, para vencer a minha oscilação, para não titubear. O senhor não sabe. Falar é fácil, fazer é outra coisa. Deus sabe disso. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o sim e o amém. Ou seja, Ele não somente diz o sim, mas Ele se coloca do seu lado, para dizer assim, vamos junto. Quem já ensinou o filho a andar de bicicleta aqui? Já ensinou o filho a andar de bicicleta? Não é? Eu estou em falta com a minha mais nova, porque ela eu ainda não parei para fazer isso. E o mais novo, o mais velho aprendeu bem antes. Né? Eu não estou sendo amém na vida dela nesse sentido. Estou em falta com ela. Ela ainda anda só de rodinha. Mas para o menino aprender, eu tive que primeiro deixar ele andar de rodinha, ganhar segurança com a rodinha, se sentir o dono da bicicleta com a rodinha. Depois eu fui lá e deixei a rodinha mais levantada. E chegou o dia de tirar as rodinhas. Chegou o dia de tirar as rodinhas. E segurar ali atrás do cilim e ficar andando com ele. E dizer, estou aqui, filho, estou aqui segurando. Sou o amém para você, olha. Estou segurando, vai em frente, vai em frente. Até que sem que ele perceber, eu tiro a mão. E aí ele começa a andar, ele olha para trás, aí balança todo porque eu tirei a mão. E aí eu seguro de novo, não é? Não é assim? Foi assim que você ensinou? Aí vai, segura de novo. E ele vai, eu tiro de novo. Ele percebe e já se dá conta que ele pode andar sozinho. E aí chega um ponto que ele não precisa mais que eu fique segurando. Ele sabe que eu estou com ele, ele aprende que eu estou com ele em todo o tempo. É isso que Deus está fazendo com a gente. Jesus te faz uma promessa e Ele se coloca do seu lado dizendo assim, eu sou o amém, eu vou te ajudar. Mesmo que você se sinta incapaz de fazê-lo, eu estou do seu lado, porque eu sou o amém na sua vida. Sim e o amém. E é interessante, irmãos, que eu já li tantas vezes esse texto. Eu já falei desse texto, já ouvi pregações desse texto. Mas nesses dias, lendo um livro, o autor chamou a atenção para uma coisa que eu não tinha me atentado. O texto termina dizendo assim no versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, e o finalzinho diz o quê? Por nosso intermédio. Não é por acaso, porque esse assunto deu polêmica à beça na Idade Média. Né? De pensar que ou Deus agia totalmente sem resposta, Deus não dependia da resposta do homem. Como é que era essa coisa? Né? Uma briga entre Agostinho e Pelágio, né? Que rendeu muito tempo, muito tempo. E é interessante, quem gosta de teologia, que o Wesley consegue colocar os dois juntos
né, e desenvolve uma teologia chamada teologia da graça responsável. Que Deus não depende de nós para fazer coisa alguma. Deus não depende de nós para fazer coisa alguma, mas Ele resolveu contar conosco. Ou seja, Ele é soberano para fazer o que quiser, sem o nosso auxílio. Mas na sua soberania, Ele decidiu que tudo que Ele fosse fazer nessa terra, Ele contaria com a minha e com a sua resposta. Não é que Ele precise disso, mas é que Ele decidiu contar comigo e com você. E a Bíblia está repleta disso. Quando Deus cria o homem e a mulher no Éden, Deus diz assim: exercei domínio, cultivai a terra, sejam obedientes. Se vocês forem obedientes, vocês vão trazer a vida. Se vocês forem desobedientes, vocês vão trazer a morte. Por que Deus colocou em risco a criação? Quando Ele deixa o homem decidir pelo sim ou pelo não? Porque Deus não criou robôs, não é? E aí o ser humano escolhe o não, e sofre as consequências disso. Dentro da parceria, ele falhou na parceria. Quando Deus resolve resgatar a humanidade a partir de Noé, de novo, Deus manda o dilúvio, mas Deus escolhe uma família, para que a partir daquela família a salvação chegasse na terra. Quando Deus resolve fazer isso com Abraão, de novo, Deus chama uma família e diz assim: Abraão, sê tu uma bênção. Na tua família serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, você é um instrumento de salvação. Quando Deus conta com Moisés, de novo é a mesma coisa. Moisés, Deus faz promessas, Deus diz que vai libertar através de Moisés, e Moisés se sente incapaz, Deus diz assim: eu vou ser com você. E assim, irmão, sucessivamente. A gente chega no Novo Testamento, está Jesus com os 12, que com certeza eu e você não escolheríamos eles para aquela função. Os caras não tinham experiência, os caras não tinham traquejo, eles não se entendiam nem entre eles mesmos. Não é? Entre eles mesmo tinha uma certa disputa, uma certa confusão, mas Jesus diz assim para eles: vocês vão receber poder para serem testemunhas, e através da vida de vocês o mundo inteiro vai ser salvo. 12 pessoas. Por que Deus faz isso, irmãos? E aí você vê, um dos 12, você vê o apóstolo João recebendo as revelações do Apocalipse, que mostra como Deus ia restaurar a terra inteira através dos remidos. Em todo o tempo, Deus resolve que as suas promessas se realizam na terra a partir da sintonia, da obediência, da parceria entre Deus e os homens. Sabe por que algumas promessas de Deus ainda não se realizaram na nossa vida? Porque nós não entendemos esse princípio e não ativamos a resposta, não ativamos no nosso coração esse senso de que Deus age através de nós. Lá em Êxodo, Deus diz para Moisés que ele levantaria um reino de sacerdotes. Lá atrás, antes de Jesus, já estava claro que Deus levantaria um reino de sacerdotes. Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas, sacerdócio real. O que significa isso, irmãos? Chamar-nos de sacerdócios significa que Deus se manifesta na terra através de mim e de você. Deus se manifesta na terra através de mim e você. Deus faz coisas grandes na terra através da sua vida e da minha. E o sim e o amém se concretiza na vida daqueles que se dispõem a essa interação, a essa parceria santa com Deus. Qual o nosso problema? Qual a nossa dificuldade? Primeiro, nós menosprezamos isso. Nós transformamos o cristianismo num conjunto de moral. Entendeu? Um conjunto de regras morais que descrevem o bom proceder. Essa é uma primeira coisa que nós fizemos. A gente transformou o cristianismo num conjunto de regras. Para alguns, um conjunto de nãos. Uma série de não, que a gente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. A segunda coisa, nós desenvolvemos uma relação muito humanista com essa revelação. A gente olha para a revelação e procura nela alguma coisa que possa atender aos meus projetos. Eu estou precisando disso, pastor, estou precisando daquilo outro. Então Deus me abençoa nisso. Deus, Ele é o provedor das minhas necessidades.
Em terceiro lugar, a gente não tem consciência do que pode acontecer com um homem e com uma mulher que estão inteiramente submetidos a Deus. Na verdade, a gente tem medo de acreditar que Deus conta com a gente. Que Deus faz coisas poderosas através de nós. Eu participei de uma célula essa semana e fui visitar uma célula essa semana. E eu fiquei assim, muito feliz. O tema dessa semana, né, a mensagem estudada nas células essa semana foi a mensagem que eu preguei no domingo passado, que fala da necessidade da gente ouvir a Deus e se mover no sobrenatural. Não sei se vocês lembram que eu ministrei sobre Jesus fala para os discípulos, olha, vai ter um homem com um jarro de água, é esse homem que vai preparar a Páscoa, vão, se movam para ela e tal. Esse foi o estudo da semana, a mensagem e é sempre assim, a célula, ela se debruça sobre aquilo que é pregado na igreja, não é? E a gente estava conversando ali na célula sobre ouvir a voz de Deus, e alguém que está começando na fé, que está engateando na fé, disse assim, é isso mesmo. É como se eu ouvisse alguma coisa no meu inconsciente, dizendo para mim para fazer isso ou aquilo. E eu achei tremendo que alguém que ainda está num processo da descoberta de Deus, está num processo de conversão, já começasse a entender que isso Deus fala, Deus move, Deus orienta. E se a gente obedece, a gente vive as coisas. Eu fiquei muito feliz. Tinha poucas pessoas naquela cela, tinha umas 5, 6 pessoas. Mas eu fiquei muito feliz, saí dali feliz da vida. Porque eu vi alguém que está descobrindo a fé agora, se dá conta de verdades tão profundas, que às vezes a gente caminha tanto tempo que não se dá conta delas. A gente trata a revelação como uma coisa dada, que está aqui. Se eu ler, eu vou descobrir. Se eu buscar, é verdade, a gente vai descobrir. Mas o Deus que a gente serve fala com a gente, move-se através da gente, age através da gente. Sabe, irmãos, hoje, eu e você precisamos tomar uma decisão. Se nós temos o sim de Deus em Jesus, se nós temos o amém de Deus em Jesus, se Jesus se dispôs a estar conosco para fazer que as promessas dele se realizem, e se é fato, como a Bíblia diz, que essas promessas se realizam por nosso intermédio, eu e você precisamos aliançar a nossa vida com uma submissão completa a essa vontade, e com o entendimento que no que depender de mim, eu vou viver as promessas de Deus. No que depender de mim, a minha família vai viver as promessas de Deus. No que depender de mim, a minha casa vai viver as promessas de Deus. No que depender de mim, a minha empresa vai viver as promessas de Deus. Os meus amigos vão viver a promessa de Deus. A minha família ampliada vai viver. A minha igreja, no que depender de mim. Porque depende, irmãos, passa pela gente. Quando você não vive o projeto de Deus, quando você não se alinha, Deus precisa levantar outros. Mas a nossa demora, às vezes, retarda o projeto de Deus. Você quer um exemplo disso? O povo que sai do Egito. Dava para chegar em Israel em 40 dias. Uma travessia de 40 dias levou 40 anos. Por quê? Porque uma geração não deixou que a bênção chegasse por intermédio deles. Então, o que Deus fez? Deus esperou que eles passassem. Passou 40 anos. Uma geração inteira se foi, para que através de uma outra geração se vivesse a promessa. E tem coisas assim. As situações que a gente vê no dia a dia da igreja, no dia a dia dos relacionamentos, que as promessas estão ali. A possibilidade de viver a promessa está ali. Mas as pessoas que são o alvo da promessa não estão prontas para se comprometer com ela. E aí o tempo passa e as coisas não acontecem. O tempo passa e as coisas não acontecem. Até que alguém resolve se entregar por inteiro e fazer. E aquelas promessas começam a se realizar. E é claro que eu não estou falando em realizar na vida do outro, né? Porque na vida do outro depende que o outro se aceite. Mas na nossa própria vida. Hoje o chamado de Deus é que, ouvindo a voz de Deus, nós possamos nos alinhar à sua vontade. Dizer sim, Senhor, que seja feito na terra como é no céu. Eu gosto muito do texto de Isaías, no capítulo 1, verso 18 e 19. Isaías 1, 18 e 19, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã.
Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É isso. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Mas você percebe? Se quiserdes e me ouvirdes. Vamos ficar em pé? Eu quero fazer 3 apelos hoje. Porque pode ser que cada um de nós esteja num nível diferente. Eu queria fazer um primeiro apelo para aquelas pessoas que reconhecem que por conta dos sofrimentos, e não há nenhum juízo sendo feito sobre a sua vida, mas que por conta do sofrimento, das decepções, a sua vida foi se tornando ácida, negativa. Sabe? Você acaba dando muito crédito para o não. Sabe? Você reconhece que às vezes a esperança vai embora. Uma vez eu ouvi uma frase tão difícil de uma jovem, e graças a Deus esse cenário mudou. Ela disse para mim assim: pastor, eu não consigo sonhar mais. E aquela moça não tinha 30 anos. Ela devia ter uns 24 anos na época, 25 anos. Ela disse: eu não consigo sonhar mais. Eu encontro pessoas que dizem assim para mim: pastor, eu não consigo acreditar nas pessoas. Porque eu já fui tão ferido, já fui tão massacrado que eu não consigo mais. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos, né? E às vezes a nossa vida familiar se torna tão injusta. Tem tanta miséria que acontece dentro de uma casa, sem necessariamente a gente ter aceitado isso, mas acontecem. Por exemplo, o índice de violência doméstica contra mulheres, de assédio sexual, é muito maior entre familiares do que entre estranhos. É um primo mais velho, é um tio, é o pai. É absurdo, mas é verdade, é uma tragédia. E isso às vezes gera descontentamento, gera tristeza, gera falta de esperança. A gente não vai fechar os olhos e fazer de conta que essas coisas não existem. Mas nós vamos escolher hoje viver debaixo do sim de Jesus. Dizer: Deus, eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor é o sim para a minha vida. Então esse é o primeiro grupo de pessoas que eu queria orar. Queria orar por você também que se sente sozinho. Talvez você já está brigando pelo seu sim, já está brigando pelos seus projetos. Você já é uma pessoa que adquiriu uma atitude positiva na vida, mas você se sente sozinho. Eu quero orar para que Deus abra os seus olhos, para que você veja que você não está sozinho. E como Elias, você possa perceber que há uma multidão de gente lutando com você. Há uma multidão. Eu tive uma experiência muito rica no final do ano passado, quando a gente recebeu um grupo de irmãos lá da Inglaterra, Estados Unidos, Cuba, veio uma caravana de irmãos aqui. E num momento mais íntimo eu pude compartilhar algumas lutas que eu estava passando, que eu estava enfrentando no meu ministério. E Deus usou aqueles moços para dizer assim: pois a gente veio aqui para dizer que a gente está com você. A gente está junto com você nessa tua peleja. E tantas vezes eu ouvi Deus levantar pessoas para dizer isso: a gente está com você. Às vezes você não sabe, mas tem gente que está orando pela sua vida. Às vezes você não sabe, mas tem gente que sem falar com você, intercede por você e diz assim: olha, eu estou junto com ele, meu Deus, toma lá aquela pessoa. Então eu quero orar para que os seus olhos se abram, para que você não se sinta sozinho. Porque aos olhos de Deus você é muito precioso, muito precioso. E eu quero convidar pessoas aqui que assumem que precisa de uma atitude mais comprometida com Deus. Que quer ser canal, que você não quer mais obstruir o plano de Deus na sua própria vida. Sabe? Você não quer mais ser empecilho para o que Deus quer fazer. Você decide hoje que vai ser feito na sua vida como Deus quer. Que seja na terra como é no céu. Então eu quero orar por esses 3 grupos de pessoas. Pessoas que querem viver as promessas de Deus. Se você deseja dar esse passo na direção do Senhor, vem aqui ao altar, vamos orar juntos. Vamos orar, pode sair do seu lugar. Se a palavra tocou no seu coração, venha ao altar e venha dizer para Jesus: sempre atentos permanecem em mim.
Venha, querido. Venha renovar sua fé, venha renovar suas forças, venha renovar sua aliança com Deus. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Talvez tenha alguém do seu lado que precisa de um encorajamento para vir. Olha para o seu irmão do lado, convida ele, vamos lá junto, vamos renovar. Esses passos aqui na direção do altar, eles são passos proféticos. Você vem e você está dizendo para os céus, para o inferno, que você vai viver a promessa de Deus. Você está dizendo para todo mundo e para você mesmo que você não vai ficar aquém das promessas. Você vai viver o sim de Deus para a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos felizes, porque nesse dia, nessa manhã, renovam-se sobre nós as tuas promessas. Nesse dia, renovam-se sobre nós a certeza que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender do que prometeu. Que, como diz a tua palavra, os teus planos não podem ser frustrados. Os teus planos não podem ser frustrados. Nós até falhamos, é verdade, mas a tua palavra, ela não volta vazia. Ela vai cumprir aquilo que ela foi proposto. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós nos arrependemos de uma atitude negativa, de uma atitude ligada ao pecado. Nós nos arrependemos de olhar e ver o pior. Nós queremos, em nome de Jesus, que a partir de hoje, o Senhor abra os nossos olhos para ver Jesus, para ver o sim de Deus para a nossa vida. Deus, nós queremos sim ter consciência das nossas dificuldades. Queremos sim ter consciência das nossas debilidades. Mas nós queremos ainda ter uma consciência maior de que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Que as impossibilidades dos homens são possíveis a Deus. Que não há nada impossível aos teus olhos. Que não há nada difícil demais. Que o Senhor do nada trouxe à existência todas as coisas. E que a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor vai completar. Em nome de Jesus, Deus, renova o nosso ânimo, desperta-nos como igreja, para viver o sim de Deus na nossa vida. Eu quero orar, Deus, por aqueles que estão cansados, por aqueles que se sentem sozinhos na caminhada. Meu Deus, eu quero orar por aqueles que às vezes estão querendo desanimar, porque lutam, confiaram no sim, mas a promessa ainda não se realizou. Meu Deus, nós queremos ouvir o amém de Jesus sobre a nossa vida. Nós queremos ouvir Jesus dizendo: eu estou contigo, meu servo, eu te amparo, eu te sustento, eu te fortaleço com a minha mão direita. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tome os meus irmãos e a minha vida e cada um de nós aqui pelas tuas poderosas mãos. E quero te pedir ainda, Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos para fazer o que ninguém pode fazer no nosso lugar. Ninguém pode fazer um compromisso no nosso lugar. Ninguém pode fazer uma aliança no nosso lugar. As promessas estão disponíveis, mas nós precisamos fazer um acordo com elas. Nós precisamos escolher esse lugar. Eu quero pedir que o Senhor abra os olhos dos meus irmãos, para que seja ativado profeticamente a capacidade de responder, a graça de responder às tuas promessas, a graça de responder aos teus planos, a graça de ter um sim para Jesus também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós fazemos aliança com o sim, sim e com o amém. Nós queremos viver todas as promessas que foram liberadas para nós, e nós abrimos mão, desligamos toda dubiedade, toda oscilação, toda variação de humor, de atitude, de fé e de coragem, para que os teus planos se realizem na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo assim, vamos dizer todos juntos: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te agradecemos
pelo teu grande amor, pelo favor do Senhor na nossa vida. E nesta manhã, consagramos os nossos corações ao Senhor, aos teus planos e às tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém.